Este vídeo é uma mensagem urgente para que as pessoas que tenham capacidade para isso entendam a gravidade e a natureza da situação que a humanidade vive atualmente e se mobilizem para acabar com isso, para acabar com esta infâmia. Evidentemente, eu não vou repetir as coisas absurdas que se dizem por aí sobre a pandemia, sobre a situação do mundo, sobre o que é a vida da humanidade e quais as perspectivas que se apresentam. Vou tentar, descrever uma série de situações que não fazem sentido, que ferem profundamente o meu instinto humano, eu repito, o meu instinto humano, e eu apelo às pessoas que ouvirem, que virem este vídeo, que o divulguem o mais possível, para que ele chegue ao número, conveniente, necessário, de pessoas que sejam capazes de entender e que sejam capazes de se mobilizar. O que é que nós podemos entender por nos mobilizarmos? Uma característica da espécie humana absolutamente inegável, que até hoje tem sido deturpada, vilipendiada e usada da pior forma possível, pelo menos massivamente, pelo menos macroscopicamente, é o facto de nós sermos, é a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão transcendente. Essa dimensão transcendente nós podemos percebê-la hoje através de conclusões científicas. Portanto, já não estamos a falar das patranhas, das mistificações ou das teorias, muitas vezes perversas, que acabam por ter um efeito perverso na sociedade. Não adianta as pessoas negarem, porque o resultado está aí à vista de todos, mas nós temos que ser capazes de separar o lixo, de deitar fora o lixo e assumirmos todas as nossas competências, todos os nossos poderes. Evidentemente que são questões que deixam muita gente atrapalhada, com medo. Não tem que ter medo. Se você é humano, assuma-se como humano. Apele para os seus instintos humanos e perceba o que é que não faz sentido. E a partir daí, use as suas competências no universo, use as suas capacidades, use o seu poder. Porque se você não usar, alguém vai usar contra si, contra todos nós. E é isso que está acontecendo atualmente. Bom, para tentar que as pessoas percebam a partir de coisas concretas, percebam o que é que eu estou a tentar dizer, eu gostaria que as pessoas fizessem um esforço e se interessassem, porque se a pessoa quiser saber, a pessoa vai acabar por saber de alguma forma, que as pessoas entendessem a verdadeira lógica do universo. É a única lei absoluta a que nós estamos sujeitos. Tudo o resto que se diga por aí são mentiras, são mistificações, são deturpações, são muitas vezes perversas, tão perversas que produzem esta realidade que nós temos. Eu repito, são as mistificações, as crenças absurdas, a quantidade de coisas abomináveis que se dizem por aí, que as religiões afirmam, que as religiões ensinam, é isso que produz a nossa realidade perversa. Então, o primeiro conjunto de princípios
que descrevem, embora de forma incipiente, mas rigorosa, o que é a lógica do universo. É um conjunto de axiomas, portanto, uma citação que se atribui a Buda, e que diz assim: o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, transforma-se em realidade. Portanto, retenhamos isto em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós pensamos, em tudo o que nós sentimos. Controlemos tudo o que nós dizemos, principalmente, porque quando nós dizemos o que quer que seja, nós pensamos, nós sentimos e nós acreditamos, ou pelo menos é assim que o universo entende. E a situação da humanidade resulta da quantidade de coisas absurdas que se dizem, coisas abomináveis, transformadas em crenças, transformadas em vontade de Deus, enfim, transformadas em... E é isso, e as crenças são terríveis nesse aspecto, por causa da repetição dos ritos, da repetição das celebrações, da repetição das palavras, das coisas absurdas. É tudo isso que acaba por criar esta realidade. Aliás, esta ou outra qualquer. Não adianta as pessoas imaginarem que existe um Deus que criou o universo. Não. É o contrário. O universo é que nos criou, entre aspas, quer dizer, em algum momento o universo decidiu que era necessário uma espécie com as características da espécie humana, e nós é que temos que sintonizar o tal Deus. Digamos que eu procurei muito para chegar até aí, e procurei por causa daquele meu instinto humano, que me segreda, que é tudo muito absurdo e muito sem sentido, sem razão de ser, sem lógica. E que me fez procurar, até conseguir entender como é que as coisas funcionam. Porém, a verdade desta axiomática: o que você pensa, você cria; o que você sente, você atrai; o que você acredita, transforma-se em realidade, se transforma em realidade, como dizem os brasileiros. Porque eu espero que estes vídeos cheguem a algumas pessoas do Brasil que está a precisar urgentemente de entender as pessoas, alguma quantidade considerável de pessoas precisa urgentemente de entender aquela realidade abominável e de se impor a essa realidade e transformá-la de uma vez para todas, de uma vez para sempre. Mas dizia eu que eu cheguei a essa conclusão, comecei a procurar, e esta axiomática, no fundo, toma atenção naquilo que você diz, porque como eu já expliquei, o que nós dizemos, nós pensamos, nós sentimos, nós acreditamos, ou pelo menos é assim que o universo entende. Tenhamos cuidado com aquilo que nós escrevemos, porque aquilo que nós escrevemos, ou que se escrevem, nós pensamos, nós sentimos, nós acreditamos, ou pelo menos é assim que o universo entende. E, portanto, transforma-se em realidade. Do outro lado, eu digo do outro lado porque, de facto, trata-se de monstros, não se trata propriamente de pessoas, não podemos falar de pessoas, pessoas que manipulam de forma pessoas não, enfim, espécimes, que manipulam de forma empírica este tipo de axiomática, portanto, estas leis,
elas são traduzidas por aquela coisa abominável que se pratica todos os dias, que se pratica por aí todos os dias e que mantém a humanidade sequestrada nessa infâmia, nessa teia infame, que é a afirmação de que uma mentira 1000 vezes repetida transforma-se em realidade. Claro, alguém pensou, em princípio, as pessoas que manipulam esse tipo de coisas procuram que muita gente pense, que muita gente acredite, que muita gente sinta, inclusive, para que se transforme em realidade. Claro, quanto maior for o número de pessoas, maior é a probabilidade de se transformar em realidade. Nesta encruzilhada, nós temos uma vantagem, é que o universo está farto desta infâmia. E não tem como sair dela porque o universo tem que ser fiel à sua lógica. Não tem como sair dela sem a nossa ajuda. Nós é que temos que fazer. Quando as pessoas que se dizem religiosas, e que o são, as religiões não fazem parte dos desígnios do universo, não fazem parte da lógica do universo. São a forma humana de assumir a nossa espiritualidade, portanto, as nossas capacidades, as nossas competências e o nosso poder no astral, na definição do que é a nossa vida, do que é a nossa vida coletiva, principalmente. E o universo não interfere nisso, porque quando essas pessoas que se dedicam às religiões e pretendem justificar de forma absurda porque é que a realidade é tão perversa, as pessoas transferem para esses espécimes, transferem para a responsabilidade individual de cada pessoa, isso dizendo que Deus é cavalheiro, Deus não impõe nada. Não, é falso. Deus, a existir, só tem uma missão e só tem uma opção, que é garantir o bem-estar e a felicidade da humanidade. É isso, é a única coisa que compete a Deus e é esse Deus que nós temos que sintonizar. Quem não impõe nada é o universo. Porquê? Porque nós, humanidade, também somos universo. E o universo como um todo não impõe a uma parte do universo, importante pelo menos na nossa dimensão. A humanidade é uma parte do universo muito importante na nossa dimensão. O universo não impõe a uma parte do universo o que é que essa parte deve ser. É a parte que escolhe. E o que é que nós temos? As religiões, as crenças, escolheram o mais abominável que se possa imaginar para a nossa realidade e é isso que aí está. Uma das questões mais perversas, quer dizer, tudo isto nós se meditarmos profundamente nos condicionalismos da evolução da humanidade, desde os seus primórdios, desde que começou a existir a humanidade, nós podemos entender como é que tudo isso surgiu. Portanto, digamos que não é o facto de existirem, não é o facto da Bíblia dizer coisas abomináveis, não é o facto dos evangelhos só falarem coisas absurdas e de todas essas crenças serem absolutamente absurdas. Não é isso que me choca. É que, a par disso, a humanidade foi crescendo, foi evoluindo, foi avançando, porque o universo é muito teimoso, não é? Porque nós fazemos parte dos desígnios do universo. A perversidade que este é que não faz parte dos desígnios do universo. A humanidade foi evoluindo e os diabos criados por essas crenças, porque o diabo não existe na ordem natural das coisas. O diabo não existe na ordem natural das coisas. Mas os diabos criados por essas coisas foram impondo, foram controlando os órgãos de decisão e de poder, e impondo à humanidade, muitas vezes com recurso a coisas perversas, a coisas
a violência de mais nojenta que existe, foram impondo à humanidade essas crenças. Que as pessoas tiveram que acabar por aceitá-las sem nenhum tipo de escapatória, de possibilidade de evoluir, de avançar ou de crescer espiritualmente. De tal maneira que uma grande parte das pessoas que atingem um determinado nível de evolução não consegue escapar disso a não ser negando tudo. O que também é um erro. Também é um erro absurdo. Portanto, o que nós precisamos é de facto de entender e nos assumirmos. Mas dizia eu que um dos erros mais demolidores foi o facto das religiões terem criado um diabo que não existe na ordem natural das coisas. O diabo não existe na ordem natural das coisas. Isso é o que nós temos que pôr todos os dias no universo. Não existe para desaparecer por completo e desaparecer a influência de uma enorme quantidade de entidades absurdas, perversas, desorientadas, estúpidas no essencial, que controlam a humanidade, porque como a humanidade não se controlam as pessoas. Portanto, as pessoas são, quando as religiões dizem que a culpa é das pessoas, porque as pessoas é que têm que escolher, as pessoas não escolhem nada. As pessoas são aquilo que é suposto serem na situação atual, como é que eu ia te explicar? Com as regras que foram sendo impostas e que aí estão para controlar a humanidade. Enfim, para serem respeitadas pela humanidade e que foram impostas, como eu disse há pouco, com o recurso a coisas, a violências terríveis, a atos de selvageria, sei lá, enfim, toda a gente conhece a história da humanidade e sabe como é que essas coisas se foram impondo. Portanto, à medida que a humanidade foi crescendo, o que acontece é que nós hoje, em termos de princípios, de valores, que é aquilo que nós queremos, que é aquilo que nos... Por isso é que esses princípios estão aí definidos e assumidos como se realmente, na maioria das vezes, impingem-nos a ideia de que são utopias. Não tem nada de utopia. Utopia estúpida é esta realidade que nós vivemos. Né? É utopia a partir dos desejos dessas entidades perversas, desses diabos, que têm que desaparecer. O diabo não existe na ordem natural das coisas e tem que desaparecer. Pura e simplesmente tem que ser, o universo tem de vomitar toda essa porcaria, tem de fulminar, desintegrar toda essa porcaria, porque isso não pode existir para que exista a humanidade e para que exista Deus. Portanto, uma das questões que nós temos que entender é que nós não podemos nem consentir que se crie, nem nós enveredarmos por essa lógica. Não é bem lógica, é por cedência às aberrações que por aí se dizem. Não podemos, sem termos em conta que a nossa comunicação, quando eu digo que nós temos que assumir os nossos poderes no universo, a nossa comunicação com o astral, o tal pensar, sentir e acreditar que faz com que a nossa realidade se transforme, tem que ser lógico, tem que ser uma comunicação fácil com o astral, fácil com o universo, fácil com os elementais, se as pessoas quiserem, não interessa, Deus está em toda a parte, não é? Portanto, mas tem que ser sempre, tem que ser coerente e, portanto, não podemos estranhar a realidade que aí está. Não podemos estranhar a quantidade de coisas abomináveis que estão planeadas
para a humanidade, porque elas resultam de toda essa quantidade absurda de equívocos que nós demoraríamos aqui, ficaríamos aqui até amanhã para explicar e dissecar cada um deles. O que é que resulta daí? Resulta, obviamente, como a realidade demonstra, que Deus, que é uma entidade a que nós temos direito, a que a humanidade tem direito, não existe. E devia existir, e tem que existir. E o diabo, que não existe na ordem natural das coisas, que não faz parte dos desígnios do universo, existe. Existe porquê? Porque é a única... quer dizer, o diabo tem lógica? Não tem. Portanto, a ilógica só pode criar esta situação absurda. O pior disso, meus amigos, é que, tal como as religiões, cada uma delas tem, a religião católica tem uma estrutura que vai até ao Vaticano, até ao Papa, as outras religiões têm as suas estruturas, a crença no diabo, que é geral, que toda a gente partilha, também tem a sua estrutura. E é essa estrutura que, colocada no comando, no lugar de Deus, não é? Faz com que nós vivamos esta realidade absurda. E o que está planeado é a destruição da humanidade, da forma mais perversa que se possa imaginar. E nós temos aí um exemplo, temos aí a pandemia, temos aí as guerras continuamente, temos os massacres, e tudo isso é planeado. É isso que nós temos que entender. A forma de acabar com isso é projetar no astral todos os dias a nossa repulsa por essas crenças, a nossa negação disso e a nossa afirmação de que somos seres humanos, dos nossos valores, dos nossos princípios, daquilo a que temos direito, de reclamar aquilo a que temos direito. Eu dizia que aquela axiomática que eu referi no início e que já referi depois e que vou referir novamente, porque isto tem que entrar na forma de pensar e nos condicionalismos da forma de pensar, de agir, de falar das pessoas. Portanto, aquela axiomática, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita se transforma em realidade, que nós podemos entender também, entendendo as implicações profundas de experiências mais recentes da física quântica e entendendo, sobretudo, as conclusões da ressonância mórfica. Portanto, estamos a falar de ciência, não estamos a falar de religiões nem de empirismo de nenhuma espécie, nós percebemos que isso é mesmo assim. Portanto, e eu cheguei primeiro à ciência e só depois é que cheguei ao conhecimento dessa citação atribuída a Buda. E, de facto, é mesmo assim, e hoje é a ciência que explica aquela, digamos que está-se confirmando aquela profecia que é terrível para as religiões, e as religiões têm razão em considerar que é terrível, em que a ciência substitui a religião. E é verdade, a ciência hoje substitui a religião. O problema é que esses ramos da ciência não são entendidos na sua verdadeira dimensão universal, como ninguém fala deles, nem de uma maneira, nem de outra, nem de conhecimento nenhum. E quando se fala é de uma forma primária, portanto, ao nível de tudo o que está por aí, que é mistificado, deturpado, aviltado, sem engolir porque é uma coisa que me choca imenso, é que há aí crenças e práticas que estão todas elas condicionadas, e não só condicionadas, postas a colaborar com a infâmia que aí está. Uma delas é a astrologia.
Outra delas é o espiritismo. E, portanto, as pessoas afirmam princípios, ou princípios, digamos, da nossa, dessa tal nossa relação com o astral, portanto, e da nossa dimensão espiritual, mas usam-nos para nos condicionar e para nos lixar a vida. Conscientemente ou inconscientemente, eu não posso dizer. Agora, que tudo isso é muito perverso e que todas essas crenças estão neste momento programadas, cada uma dessas pessoas que diz que se dedica a esse tipo de coisas está atualmente programada para colaborar com isso, eu não tenho dúvidas. Pelo menos aqueles que eu ouço, eu não frequento. Enfim, já frequentei, já tive necessidade, constatei como é que funciona e caí fora. Mas, portanto, não frequento esse tipo de coisas, a não ser para perceber o que é que está sendo planeado aí para atacar mais, para prosseguir na destruição da humanidade, que está a entrar numa fase absolutamente crítica, e essa fase crítica está materializada não apenas nos conflitos, nas guerras aqui, ali e acolá, e nos massacres imundos e nesse tipo de coisas, mas sobretudo na pandemia. Portanto, é preciso cortar o passo à pandemia, e corta-se o passo à pandemia cortando o passo a esses espécimes infames, a esses servos do diabo, a esses diabos que têm de facto planeado a destruição da humanidade, como é óbvio. A crença não é assim. O diabo não quer ocupar, não é suposto querer ocupar o lugar de Deus. Se isso ainda não aconteceu, isso está sendo planeado. E, portanto, isso pressupõe, se a humanidade tem direito a um Deus, isso pressupõe a destruição da humanidade. E, de facto, não apenas isso está planeado, como já está documentado. Existem um conjunto de coisas que circulam por aí, que têm toda a lógica a partir dessa análise. Portanto, quando nós analisamos a realidade em função daquilo que foi sendo criado pelas religiões e crenças, e que está aí hoje a fazer os seus efeitos perversos. Bom, então, peço desculpa. Então, falamos de pandemia. Como eu referi no início, o meu instinto humano, e é apenas um instinto humano, as pessoas escusam, na verdade, enfim, nós temos, enfim, eu poderia explicar isso também a partir dessas, enfim, da análise dessas questões, não apenas transcendentes, mas também que têm a ver com a tal teimosia do universo e com os desígnios do universo. Eu podia explicar isso a partir daí, mas é uma explicação que eu não vou fazer agora, pelo menos portanto, neste contexto. Este vídeo é para chamar a atenção das pessoas para começarem a pôr cobro a essa infâmia, perceberem o que é que está por trás e se libertarem, porque as pessoas manipuladas pelas notícias e pelas regras e pelo não sei quê, estão a colaborar, estão a ser usadas para destruir a humanidade, para ajudar a destruir a humanidade, estão a colaborar, e não pode ser. As pessoas têm que sair disso, têm que entender o que é que se está a passar e têm que se colocar do outro lado contra isso. E se você não entendeu bem o que eu disse em termos de, ou não sabe como manipular as nossas competências no astral e portanto, na essência do universo, portanto, as nossas competências nas questões da espiritualidade, se você não sabe, então, se tem um Deus, reclame com o seu Deus. Reclame, a sério. Exija verdade, lealdade e justiça. Mas exija. É seu direito. Você é um ser humano. E Deus só existe para isso. Só existe para garantir o bem-estar e a felicidade da humanidade. Portanto, exija. Exige do seu Deus ou exige
do universo que existe esse Deus. Mas exija. É um direito seu. Isto não entendeu. Exija verdade, lealdade e justiça. Verdade, lealdade e justiça e exija aquilo que lhe pertence como ser humano. Tudo aquilo que você tem direito como ser humano. E o que é que você tem direito como ser humano? Tem direito à paz, tem direito à felicidade, tem direito à justiça, tem direito à lealdade do universo e das instituições humanas, a lealdade do universo e das instituições humanas, e tem direito a tudo aquilo que está expresso nos direitos humanos. Há uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pelas instituições humanas e o universo tem que se conformar com isso e tem que fazer com que isso valha para a humanidade. Essa é uma forma de nós resolvermos essa questão sem entrarmos noutros tipos de compreensão mais profunda das questões. E a propósito disso, e para que as pessoas entendam que é assim, que realmente é assim, eu lembro a parábola de Jó. A parábola de Jó é uma aberração completa do princípio ao fim. Também teríamos que penetrar em toda aquela descrição primária, absurda, sem sentido, para percebermos como é que essas coisas funcionam, essas coisas das nossas ligações com o astral funcionam, como é que Jó foi ele mesmo que criou as suas desgraças, portanto, as desgraças que são descritas, mas, portanto, sendo um feiticeiro treinado, portanto, ele também tinha formas de sair daquilo. E quando percebeu que nada do que ele fazia resultava, ele virou-se contra Deus, não foi? Reclamou. Mas como é isto? O que é possível? Eu tenho direito por aquilo que eu acredito, eu tenho direito. E o que é que acontece aí? Acontece que, isso acontece em muitas outras situações humanas e é isso também que tem travado o passo aos diabos que estão aí a tentar destruir